Então, nós temos aqui o preço retestando acima, saindo da zona de baixa aqui de Wyckoff. Eu já mostrei aqui para vocês que está bem correto o nosso padrão. Deixa eu botar aqui um pouquinho. Pronto, vamos ajeitar, deixar mais encaixadinho aqui, tá? Pronto, aqui, ó. Vou pegar aqui, pronto. Deixar mais encaixadinho. Então, nós temos a saída do preço deste canal de baixa, tentando e trazendo um esforço comprador. Os tourinhos estão tentando empurrar o preço para fora desse canal, tentando retomar a tendência de alta, né? Só que nós temos essa resistência maldita aqui, que é a média de 8 semanal, que agora age como principal resistência para o Bitcoin, tá? Então, nós temos, de fato, um movimento projetado para buscar a região dos $42.800 aqui, nessa região. Geralmente, o preço não bate exatamente na linha em volta, né? Ele circunda, ele vai andando em volta, né? O preço anda em volta, às vezes por cima da média, às vezes por dentro da média. Ele vai fazendo isso antes de tomar uma decisão de voltar para o canal de baixa, trazendo o preço lá para os $20.000 por unidade, ao sonho de muitas pessoas, mas muito difícil isso acontecer. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas tem que tomar bastante cuidado para ver o seguinte: como vai ser o comportamento do preço na média de 8, tá? Então, a média de 8, traçada pela linha azul aqui, ela vai evoluir, né? O preço tende muito a vir a buscar essa região em um primeiro momento. E aí, o comportamento, qual é que deveria ser o comportamento aqui, tá? O comportamento do mercado deveria fazer o seguinte: deveria vir com mais força acima, bem acima da média, tá? Rompendo esta região aqui. É que aqui eu estou no gráfico de 1 hora, ele é mais fodido aqui para desenhar, tá? Mas nós temos uma linha de tendência de baixa. Então, nós temos que pegar o preço. O ideal seria o preço vir aqui em cima nos 50 mil, retestar os 50 mil, voltar nessa linha de tendência da média, criar um suporte aqui, tá? E o preço lentamente buscar estímulo comprador, né? Para o preço voltar à tendência de alta acima dessa linha de tendência de baixa, tá? O que mostra para nós é o seguinte: se o preço buscar a região aqui dos 48.800, o volume comprador não for muito bom e ele começar a fazer aquilo que a gente chama de Bart Simpson, né? Que é aquela lateralidade dentro de um canal muito parecido com o canal que ele saiu, tá? Ele pode vir voltar e evoluir a queda para um segundo bull trap, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, porque quando a gente sai das zonas de acumulação, o preço, justamente acumulações de Wyckoff, nós temos, às vezes, na saída, a possibilidade de pegar e fazer bull trap. Então, tomar bastante cuidado, ver como é que vai ser o comportamento do mercado. O mercado, para voltar a ter forte tendência de alta, ele tem que mostrar barras de volume comprador bem interessantes para mostrar a força compradora. Se ele ficar numa água de salsicha, né, e ficar com baixíssimo volume, fazendo Bart Simpson, que nem o cabelinho do Bart Simpson, tomar bastante cuidado, porque aumenta o risco de bull trap. Nesse momento, nós estamos numa condição muito tenebrosa, tá? Por quê? Porque junto com a média de 8, nós temos esta resistência atuando aqui, tá? Eu quero que vocês prestem atenção. Prestem atenção. Deixa eu ver se o som tá bom aqui. Tá tudo bem? Olha só, nós estávamos forte tendência de alta, acima da média de 8. O preço veio perdendo volume, perdendo força, mudou a polaridade do mercado, né? Saiu da tendência de alta, entrou na tendência de baixa. E agora nós temos, então, nós testamos o topo aqui quase no mesmo tamanho, na mesma altura. O topo mais baixo quase na mesma altura. E nós temos agora essa correlação aqui dessa resistência aqui, ó, tá? Que poderia fazer com que o Bitcoin buscasse lá embaixo. Então, muito cuidado, porque isso é geralmente um padrão também de Wyckoff. Vou mostrar para vocês, tá? Com isso daqui, ó. Nós temos fase de acumulação, reacumulação
o mercado sobe, fase de distribuição, redistribuição, e podemos estar na segunda onda do movimento de queda, tá? Então, tomar bastante cuidado pelo seguinte, do mesmo jeito que nós usamos o Wyckoff para explicar saídas, depois eu vou mostrar a saída de alta aí que nós vamos ter da fase, a fase E, eu acho que é a fase E de Wyckoff, nessa acumulação aqui, é uma fase acumulativa, beleza? Nós também temos a ação da média de 8 agindo como, mostrando para nós que o mercado está em tendência de baixa, tá? Então, o mercado está em tendência de baixa ainda, enquanto nós não rompermos com força, mostrar volume comprador, força compradora, a tendência é, mesmo com essas altas, né, que nós temos, é do preço continuar caindo, tá? Essa seria a tendência principal que o ativo está sofrendo agora, a influência de vendas. Agora o mercado é de urso, por enquanto, tá? Não quer dizer que vai durar a vida toda, não vai durar, pode ter certeza, nós estamos no mercado volátil, mas assim, o que eu recomendo para quem é iniciante no mercado de cripto, tá? Iniciante, tipo, o cara tá com o cu na mão, quer entrar com um capital, aproveitando, tentando acumular Bitcoin aqui nessa fase de baixa. Se tem visão para o longo prazo, qualquer preço que está abaixo dos topos anteriores é o preço bom de comprar Bitcoin. Agora, se você quer o melhor preço possível e talvez você queira pegar e aproveitar uma segunda pernada de baixa, caso o mercado te dê essa condição, que é o mercado que vai te dizer isso, não é nenhum guru do YouTube, nenhum bostinha no YouTube que fica produzindo conteúdo que vai ter visão além do alcance, porque isso não existe. Você simplesmente, na minha opinião, é muito interessante, e essa é uma coisa que eu acho interessante fazer somente para quem tem medo de lidar com a volatilidade, ainda que não tenha estrutura emocional para lidar com a volatilidade, que está colocando muita coisa em jogo na volatilidade. Cara, deixa o dinheiro na corretora, é uma recomendação que eu não faço geralmente, tá? Porque o dinheiro na corretora não é os seus bitcoins, então Bitcoin na corretora, quando está na corretora, está sob posse de outra, né, pessoa que pode sumir, pode a corretora quebrar e sumir com os teus bitcoins, com as criptomoedas. Porém, nessa situação da influência de baixa, da tendência de baixa, com retomadas de alta, com estruturas de acumulação de Wyckoff acontecendo e trazendo esse padrão que eu mostrei para vocês, eu acho muito pertinente você colocar moedas, criptomoedas na corretora e ativar o stop loss aqui embaixo dessa pernada de alta que nós tivemos recentemente, tá? Ou seja, colocar o stop loss abaixo dos 35 mil. Certo? Sabe por quê? Porque se de fato acontecer a fase da redistribuição de Wyckoff, nós vamos ter mais queda, ok? Só que como não sabemos se nós estamos já na primeira fase ou na segunda fase de Wyckoff nessa redistribuição, nós podemos simplesmente, nós não sabemos se o preço vai vir já conseguir buscar essa região acima da média de 8, fazendo pivô de alta e anulando essa tendência de baixa, entrando em tendência de alta novamente, ou se ele vai bater exatamente 42.800, que é o alvo projetado daquele triângulo simétrico intradiário no gráfico de 1 hora, fazer um Bart Simpson e buscar o preço lá embaixo, tá? Porque nós temos forte resistência aqui, pessoal. Tem uma resistência bem complicada aqui, porque ela está confluindo com o topo anterior aqui do Bitcoin do 8 de janeiro. Ao mesmo tempo, está muito longe ainda da linha de tendência de baixa, está em tendência de baixa ainda no curto prazo, no gráfico diário, tá? Está fazendo fase de acumulação e distribuição de Wyckoff, tá? E nós podemos ter mais uma pernada assim de baixa se acontecer essa porra desse Bart Simpson, que é nada mais, nada menos do que o Bull Trap, que eu ensino para vocês no curso Mestres do Bitcoin, link na descrição, tá? Para você aprender a entender o comportamento das fases de acumulação, quando o preço tem grande acumulação, um grande período de acumulação, o preço ele fica preso dentro de um caixote, ele sai do caixote, vai para um lado, depois vai para o outro, tá?
Então, ainda estamos em influência de tendência de baixa. Isso é muito importante. Então, assim, para quem é iniciante e que se caga nas calças, tá? E não quer ver, tipo, não quer ver, ai, meu dinheiro tá derretendo. Você coloca um stop loss, você deixa teus criptoativos e coloca um stop loss abaixo desse rompimento aqui. Porque você vai ficar exposto à compra. Se o mercado vir acima, você não vai perder a oportunidade de comprar barato já, tá? Porque ninguém tem bolinha de cristal. Porém, se ele fizer o Bart Simpson aqui e fizer a armadilha dos touros, ó, com o pau na mão, os touros com o pau na mão, querendo atorar os ursinhos carinhosos aqui. Então, os ursinhos, ó, aliás, nós estamos com os ursinhos carinhosos aqui com o pau na mão, tá? Então, os ursinhos carinhosos estão esperando os boizinhos com o pau na mão aqui. Agora é a vez de a possibilidade de existir, tá? O famoso bull trap. Então, tomar bastante cuidado com a confluência de informações que estamos tendo nesta região aqui, ó. A região dos 42.800. É uma região muito delicada. É uma região que tem muita confluência de dados técnicos, que pode mostrar fortíssima resistência para o Bitcoin continuar subindo, tá? Então, tomar bastante cuidadinho, tá? Porque o que acontece? Se você pegar o gráfico de uma hora, o gráfico de uma hora eu estou bem positivo. Se eu pegar o gráfico de uma hora aqui, ó, vamos traçar vamos mostrar aqui o padrão de Wyckoff aqui, ó, para vocês verem, tá? Nós vamos traçar resistência, eles vão traçar suportes mais fortes, tá? E aí nós vamos colocar esse padrão aqui. Eu quero que vocês prestem atenção nessa fase de acumulação de fundo, que se chama Accumulation Bottom, tá? Acumulação de fundo de Wyckoff. Nós temos a primeira fase, a fase A. Então, vamos ver aqui. Fase A, tá? Temos a fase A aqui acontecendo. Muito bem. Nós temos a segunda fase, que daí a gente entra na fase B, tá? Fase B é produzida por trazer topos duplos dentro da acumulação, tá? Nós temos daí a fase C, que é o reteste, que basicamente é o reteste do suporte, que foi aqui. Tá? Nós temos daí a fase D, que traz o pivô de alta. Então, nós temos agora eu vou trazer aqui o pivô de alta, tá? Então, nós temos o pivô de alta aqui desenhado em verde. Essa é a fase D, ok? Que consegue romper a resistência parcialmente produzir. E depois nós temos a fase E, tá? Que depois da fase E é o rompimento completo, então, da resistência e trazendo o preço à tendência de alta. Então, aqui nessa acumulação de Wyckoff, nós precisamos somente romper agora essa porra dessa média de 8 semanal que está fazendo a influência de baixa, e ela vai ser rompida se ultrapassar a região dos 4.800. Lembrando, 4.800 é a principal resistência do Bitcoin hoje em dia, no curto prazo. Então, vamos pegar aqui. Onde é que é a resistência? Aqui, ó. Aqui. Vamos colocar em pontilhadinho vermelho. Certo? E agora vamos voltar para o gráfico de uma hora. Então, nessa fase que nós estamos, o que está acontecendo no gráfico de uma hora do Bitcoin, a moedinha da praia? Tá? O que está acontecendo agora no Bitcoin, a moedinha da praia, é que ele está tentando lutar o preço, o comprador, os tourinhos, né? Os tourinhos estão querendo empurrar o preço lá para cima aqui, ó. Que é justamente, ó, a gente teve essa pernadinha de alta aqui, tá? Então, nós temos que empurrar o preço, os tourinhos têm que conseguir empurrar o preço até lá em cima. Tá? Acima da região dos 45 mil. Essa é a região que ele precisa buscar o preço. Agora, se ele ficar de putaria aqui, ó, se ele ficar preso dentro dessa região,
e começar a lateralizar e ficar apanhando muitas horas e fica nesse vai e vem aqui e faz outra acumulação, aumentem muito a probabilidade, tá, de acontecer o bull trap e trazer o preço bem para baixo. Lá embaixo mesmo. Abrindo e desvalidando essa fase de acumulação de fundo aqui. Porque o que o Bitcoin está tentando fazer aqui é um fundo. E no mercado tudo é construído, é tudo conquistado, tá? Não é nada fácil, é tudo conquistado. Então os compradores estão tentando conquistar, o mercado comprador está tentando conquistar esse território aqui, tentando tornar esse aqui o principal suporte mais forte do Bitcoin. E caso ele não consiga, caso ele falha, o Bitcoin vai buscar lá a região dos 20 mil para tentar trazer e formar um fundo novo e daí, de fato, uma nova acumulação, mais enrolação, mais água de salsicha, uma merda, tá? Então eu torço muito para que o mercado já volte a subir logo em sequência, que ele não venha buscar essa região lá embaixo, tá? E que esse padrão de formação de fundo de Wyckoff entre na fase E, que é a retomada da tendência de alta. Tá?